Mesa dos Notáveis, começando pela Rádio Vinha FM para te abraçar nesse dia, te abraçar nessa tarde. Para quem esperou com paciência no Senhor, está com a gente nesse assunto abençoado. Uma notícia que norteia o tema de hoje, e o tema não será diferente. Nessa quinta-feira, hoje, dia 26 de fevereiro, olha só a manchete, hein? Como seria a cidade que cresce sozinha? Elon Musk planeja instalar na Lua. Bom, o grande bilionário Elon Musk, da SpaceX, da Tesla e de tantas outras empresas como a Neuralink, decide lançar um novo empreendimento. O nome? Macro-Hard. O significado? Bom, vou deixar para o nosso notável explicar. Por que ele quer que robôs povoem a Lua e depois preparem o caminho e o ambiente para que o ser humano possa ter seu próprio condomínio em território lunar. Comigo hoje falando o Rodrigo Bernardes. O Rodrigo, ele é especialista em gestão e segurança de redes e computadores e ele é o especialista de IA do Sebrae Goiás. Lá no Sebrae, o Rodrigo é o garoto de $1 milhão. Ele contava para mim aqui que ele está indo nesse próximo mês lá para o Vale do Silício, a casa de Bill Gates, a casa dos grandes da tecnologia, como a Alphabet da Google, como, por exemplo, o Facebook, né, de Zuckerberg, e tantas outras que são os verdadeiros unicórnios, não é assim que eles chamam? As mega empresas, os bilionários, inalcançáveis. Vamos ver com o Rodrigo se é possível ter uma cidade na Lua. E o nome é o que mais me chamou a atenção. Então, Rodrigo, vou te cumprimentar e você já entra contando que nome o Elon Musk quer dar para a cidade na Lua. Você tá bem, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde. Prazer mais uma vez estar aqui compondo a Mesa dos Notáveis aqui. Para mim é uma grata alegria poder estar aqui compartilhando com você e com os ouvintes, né? De temas tão relevantes e curiosos, né? Mas já de bate-pronto já vamos entrar no tema, já vamos responder essa pergunta, né? Então, muito tem se falado, né, da cidade lunar, né? Elon Musk, como se diz aquela história, nós temos aquele ditado seguinte, né? Quando você tem dinheiro, você pode tudo, né? E Elon Musk faz muito jus a isso, que ele começa a conectar, a ligar uma coisa na outra, né? E duvidaram dele em várias coisas. Ele mandou um carro para o espaço, né? Ele criou um sistema de foguete que economizou milhões e milhões de dólares comparado à NASA americana. E agora ele diz que vai mandar robôs para povoar uma cidade. Como é que é o nome que ele quer dar para essa cidade na Lua? A cidade na Lua vai chamar a Nova Jerusalém. Você tá brincando? Ele quer dar o nome de Nova Jerusalém? Mas aí isso é uma cópia, né? Porque isso já estava previsto. Ele tá querendo se empossar da profecia bíblica? Exatamente. É brincadeira, confrontador, né? Eu diria, né? Eu tava conversando com o Rodrigo aqui nos bastidores e me perguntando, falei, rapaz, esse miserável desse Elon Musk tá achando que ele vai se empossar de uma profecia dessa. Mas ele é sul-africano, né? A descendência dele. Isso. É importante dizer algo, o Rodrigo. As pessoas não têm ideia da velocidade que as coisas estão crescendo. Hoje em dia, empresas já contam com robôs fazendo funções repetitivas, né? Isso é um fato. Isso é um fato, né? Em setores logísticos, em grandes CDDs de centros de distribuição, né? O nível de automação que isso tornou, que os robôs estão, né, de forma muito eficiente fazendo separação, lotes, envios e remessas de mercadorias. Aqui em Goiânia mesmo, nós temos já vários cases muito grandes desses, né? Você falou de Goiânia, é verdade. Eu estive numa padaria recentemente, quem me entregou o café foi um robozinho. Tá bom que o robô não tinha braços, não tinha nada, ele tinha só uma bandeja, era um carrinho de rodinha com bandeja. Aí eles fizeram a carinha de um robô para ficar mais simpático, né? Sim. E aí o robô, ele andava no meio das mesas, parava perto da sua e você tinha que fazer a retirada manualmente. Mas já é uma automação. Mas não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de níveis de robôs muito mais eficientes e muito mais inteligentes. Que loucura. Né? Elon Musk, então, ele tem uma linha de trabalho muito bem definida, né? Então, primeiro ele criou a Starlink para poder mandar vários satélites para o espaço e hoje ele tem uma rede de satélites que ele pode controlar qualquer coisa de qualquer lugar do planeta.
Esse é um ponto. Só aí já é a primeira etapa do plano. É a primeira etapa do plano. Agora, né, em agosto de 2025, então ele patentia esse projeto lunar, né? Então foi feito vários estudos. À primeira vista falava-se de habitar-se em Marte, mas por questões de rotas e pessoas mais da área espacial tem mais propriedade para poder falar disso, mas o trajeto para fazer isso seria muito maior do que propriamente uma viagem para a Lua. Tem até uma regra, né? Já ouvi em vários podcasts dizendo que são uma janela de 2 em 2 anos, alguma coisa assim, que leva um tempo para que a Terra esteja numa posição mais próxima a Marte, para que haja esse envio, tanto de sondas como de coisas para lá. E faz sentido, né? Porque a Lua é o astro mais próximo da Terra, né? Exatamente, precisa de 36 meses para que haja um alinhamento, né? Então, para que esse alinhamento aconteça, é uma larga escala. Diferente da gente de irmos para a Lua, que a gente precisa só de um intervalo de 10 dias, né? Então, é uma logística muito mais fácil, né? Só pega a Lua na hora certa e vai. Exatamente. Então, está muito próximo de nós. Então, falava-se disso, mas... E aí, muitas pessoas questionam, né? E aí, como que... se não tem oxigênio na Lua, como nós iremos habitar lá? Tá aí uma pergunta boa. O cara quer construir uma cidade na Lua, não tem como respirar, e agora? Mas aí é que está o X da questão. Porque o cilindro do mergulhador vai durar o quê? 12 horas. Exatamente, mas aí está uma questão. Os construtores, os trabalhadores na edificação dessa cidade lunar, ela não será operada por humanos. Ela será operada por robôs. Ah, entendi. Aí não carece de oxigênio. Então, agora eu vou responder a primeira pergunta que nós abrimos o programa, né? Então, tem um outro projeto paralelo, um dos vários, né, do Elon Musk, né, que chama MacroHard. O que é esse nome, MacroHard, né? Curioso. É um nome que foi dado principalmente por vamos dizer assim, uma implicância corporativa, né? Uma maneira de atacar uma grande big test hoje, né? Que é a Microsoft, né? Então, quando a gente fala de macro, né? Vem de micro e software, porque tudo que hoje nós operamos nos nossos computadores, nos nossos dispositivos móveis, é software. E é interessante você dizer isso, porque a Microsoft ela foi a primeira do mundo a criar um sistema operacional em larga escala, né? Então, se eu não me engano, o DOS foi fundado por Bill Gates, na época que a IBM fez um pedido, que ele precisava de um sistema operacional para operar um hardware que a IBM tinha lançado. E a partir dali nascia a Microsoft. Micro de micro e soft de software. E agora o Elon Musk então está fazendo como se fosse uma piada. O oposto de Microsoft, que micro, o oposto é macro, e software, o oposto, o que complementa o software é o hardware. Isso lá nos anos 90 fazia muito sentido. Uhum. Essa questão da Microsoft, né? Tanto é que o primeiro sistema operacional com janelas foi chamado de Windows, porque a palavra window é janela. Legal. Então teve interação, né? A questão de possibilidade de clicar e tudo e tal. Mas isso é um assunto para uma outra conversa. Legal. Não, mas muito bom isso aí. As pessoas às vezes pensam, por que chama Windows, né? Porque é o primeiro que tinha pastas e janelas. Isso, exatamente. Que tinha uma interação visual e não era simplesmente linhas de comando, né? Legal. Como sistema. Ele foi construído para ser multiprocessado, né? Eu consigo fazer mais de uma coisa. Hoje no computador a gente escuta música no Spotify, tá redigindo um texto, tá vendo um vídeo no YouTube, tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso é verdade. Antes disso, isso não era possível. Era uma atividade por vez. Isso, exatamente. Ele era monotarefa. Hoje ele é multitarefa, né? E isso é normal nas nossas vidas. Mas, então, a MicroHard, ela vem com essa provocação de que micro não existe nada e agora é macro, porque é uma escala muito maior, e que o software não é tão mais importante quanto o hard, né? Porque o hard vai fazer com que o hardware, então, são peças, componentes, né? Sim. E com eles nós vamos construir a geração do futuro, que é os robôs. E é interessante a gente explicar para a audiência, Rodrigo, o que é o software e o que é o hardware. O software é a linha de códigos que o hardware lê e processa. Exatamente. O hardware é exatamente o chip, a memória, a parte física do que roda o software. Isso. Vamos colocar aqui, a calculadora tem 2 etapas.
Tem o hardware, que são aqueles botões com números, né? A placa eletrônica e o chip que roda a memória e tudo. E o software seria o programa e as linhas de código que fazem a calculadora funcionar. Exatamente. O software é aquilo que é lógico e o hardware é aquilo que é físico. Perfeito. A gente pode responder dessa questão. Perfeito. Então, falando de hardware, então a gente precisa de algo que é físico. Então, a gente precisa dos robôs. E o Elon Musk está querendo construir. Então esse projeto, já está, né? Esse projeto ele é tão audacioso, mas tão audacioso a ponto de pensarmos o seguinte: quem que será os primeiros operários, a galera da construção civil que vai criar a cidade lunar? Loucura. Uma vez que lá não tem oxigênio. Esses robôs que serão desenvolvidos na MicroHard. Eles serão os primeiros operários, então, que vai fazer esse trabalho braçal até que tudo esteja verificado para que seja habitado ou visitado inicialmente por humanos. Isso é uma loucura muito grande, né? Eu fico me perguntando se depois que tudo isso der o início, se não muda a maneira de a gente lidar aqui na Terra também. Porque se tem um robô construindo na Lua, é óbvio que o robô já vai estar construindo aqui na Terra também, né? Porque vamos lá, todas as áreas onde um robô tiver a capacidade de substituir o ser humano, ele vai. Porque é impossível que a atividade do robô seja mais cara que a de um ser humano. O robô, ele não tem folga, ele não respira, não come, não tem 13º, né? Não processa ninguém na justiça, pelo menos não por enquanto, né? E essa pergunta sua é muito interessante, porque nós precisamos falar disso, porque o que está na missão, na visão e nos valores da empresa da MicroHard é exatamente isso. Hoje no Brasil e os testes que nós fazemos hoje com IA é para que a IA ela auxilie nós, seres humanos, na tomada de decisões, né? Mas na MicroHard não, vai ser o contrário. Serão robôs que irão contratar humanos para fazer as suas tarefas. Meu amigo, dá até medo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está lá no Sebrae, nessa área da IA. Tem robô trabalhando no Sebrae hoje, não? Sim, hoje nós já temos alguns protótipos relacionados a robôs, né? Hoje tem uma área muito forte dentro da UEG também, da UFG, que trabalha, nós temos cachorro lá, robô, e uma série de fatores, né, que ajudam em sistema de investigação e coisas tudo. No Sebrae nós temos hoje automatizado algumas funções, por exemplo, a gente tem robôs lá, por exemplo, antes nós precisávamos de uma galera muito grande para poder fazer lançamento de notas fiscais, que ajudava o pessoal da contabilidade. Claro. Então, por exemplo, assim, é um trabalho extremamente minucioso, detalhista e não pode haver erros. Certo? Tem que ser muito preciso. Então, e grandes empresas têm um volume considerável de notas entrando e saindo todos os dias, né? Hoje no Sebrae é um robô que faz esse trabalho pra gente. Ele, além dele pegar essas notas e atestar elas, ele faz o lançamento delas e já para fazer provisionamento, tudo e tal. E aí basta que alguém do financeiro, por exemplo, apenas faça a conferência disso e desses valores e numa tomada rápida ali para poder fazer os pagamentos e todas as outras coisas. Facilitou muito, hein? Mas aquele trabalho que era aquele trabalho manual, demorado e tudo e tal, ele não é mais realizado por mãos humanas. Uma coisa é fato, o futuro ele já é de quem usa a IA. Ele não é de quem, enfim, fica fazendo da maneira antiga, até porque a IA acelerou as coisas. Então, o mesmo funcionário, auxiliado por uma IA, ele produz 3 vezes, 4 vezes mais, né? Isso é um fato da vida, né? Esse robô deve fazer o trabalho, assim, de um contador do mês em um único dia, né? E exatamente isso vem de encontro àquilo que você mencionou, né? Qual que é a diferença dele? Tem meses que a gente tem um volume muito grande. E o que acontece? O problema é que ele trabalha de dia e de noite. Ele trabalha sábado e domingo. Ele não tem intervalo de almoço. Então, ele está o tempo todo trabalhando. À medida que a nota cai, ele já vai lançando. Isso é maravilhoso. Realmente melhora muito, mas aí geram outras discussões. Como a discussão aqui está em torno do Elon Musk e essa notícia, olha só a manchete. Como seria a cidade que cresce sozinha que Elon Musk planeja instalar na Lua? Dono do X, Tesla e SpaceX, declarou ser possível construir uma cidade lunar em menos de 10 anos. Será que o prazo é realista? Ouvinte, 10 anos, nós estamos falando de 2036. Passa rápido, hein? Eu não vi, do ano 2000 para cá eu não vi. Foram 26 anos. Nós temos aí 10 aninhos para frente. Eu penso que é possível, já que
Nós vimos a IA ganhar uma proporção nova em 2023 e estamos vendo que 3 aninhos após já é outra realidade. Outra, completamente. Eu penso que 10 anos nós vamos ter outro salto gigantesco. Vamos entender melhor na volta do intervalo e aí eu vou fazer 2 perguntas aqui para o nosso notável. Primeiro, robô sente cheiro? É possível? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem experiências humanas que o robô ainda tem dificuldade de substituir. Ah, mas por que seria eficiente o robô sentir cheiros? Tem vários motivos, né? O principal deles, fazer leituras especiais de ambientes. Então, por exemplo, ele já faz leituras da qualidade do ar, mas será que ele consegue fazer a leitura de ambientes, qualidades? E também a outra pergunta sobre substituição do trabalho de robôs em relação a humanos. O robô, ele consegue ter empatia, mesmo que programada. Vou dar um exemplo. O robô está ali executando uma tarefa do lar e de repente ele percebe uma mudança de comportamento e sentimento. Ele consegue processar isso baseado em um prompt, baseado em algum tipo de linha de código? Eu quero saber, será que o robô tem a capacidade de um cachorro? Porque o cachorro sente quando a gente muda os sentimentos, né? Não é por acaso que ele é o canis familiaris, é o animal do universo que mais se adequa à família, ao âmago familiar. Vamos entender isso com o nosso especialista. Comigo aqui, Rodrigo Bernardes, nosso especialista em gestão e segurança e redes de computadores. Rodrigo, o computador ainda não te dominou. Será que você será contratado por um robô no futuro? Rápido intervalo, a gente já volta. De volta com Mesa dos Notáveis, para você que está acompanhando, a manchete que norteia o programa de hoje é uma só. Como seria a cidade que cresce sozinha que Elon Musk planeja instalar na Lua? E o bilionário cravou, em apenas 10 anos, nós já estaríamos com a cidade praticamente pronta para morarmos. Vamos entender o que acontece, mas antes, comigo aqui Rodrigo Bernardes, especialista em gestão e segurança em redes de computadores, ele que é da área da IA, lá no Sebrae Goiás. Então, você vai fazer uma viagem para o Vale do Silício em breve, né, Rodrigo? Sim. Lá no Vale do Silício é onde nasceu tudo isso que nós estamos falando aqui. Muito provavelmente. Os projetos percursores, né, das universidades ali, Berkeley ali do lado ali, então as faculdades de TI lá, né, estão estudando. É porque a gente começa a falar isso aqui no Brasil, parece que isso é um tema da atualidade, né? Mas existem estudos de IA há mais de 30 anos nos Estados Unidos. É mesmo? 30 anos que já se fala-se de estudo em IA, inteligência artificial. E eu acredito, sabe por quê? Tem um grande profissional do estado de Goiás, chama professor Celso Camilo. O professor Celso Camilo é pós-doc, né, nessa área de inteligência artificial. E ele já recebeu prêmios, até inclusive da Alphabet, que é a empresa da Google. Por quê? Porque se tornou
o maior desenvolvedor do país em inteligência artificial. Ele, juntamente com o Centro, né, de Especialidade em Inteligência Artificial lá da UFG. E o que eu acho maravilhoso? O professor Celso Camilo, ele tem no histórico ali uma venda que a Google comprou uma IA brasileira. E aí você pergunta, a IA brasileira, a única do país, né, foi vendida para a Google. Vem de São Paulo? Não. Rio de Janeiro? Não. Curitiba, certeza? Não. De onde? Lá do Goiás. Do Goiás. Dá para acreditar? Dá para acreditar. É maravilhoso, né? Não é bom? Temos muitos talentos aqui no estado Verdade. de Goiás. Muitos talentos mesmo. De verdade. Um tá aqui comigo conversando, querido professor Rodrigo Bernardes. Sabe por que eu tô dizendo isso, Rodrigo? As pessoas não têm noção do que tem aqui em Goiás. É importante falar. E aí eu vou falar aqui da minha pesquisa jornalística. Reginaldo Maurício, tem coisa que a gente não revela. Não vou revelar a fonte, não vou revelar como soube, mas através de pesquisas jornalísticas, a gente soube que houve uma cirurgia feita em Goiás que foi realizada com técnica de robô. Aí vamos lá, se você for no Albert Einstein, aqui pertinho de nós, tem um robô lá, caríssimo, não sei quantos milhões que o robô custa, tem vários braços, né, o robô, só que apesar da precisão do robô, ele é pilotado, operado por um médico. Então tem um médico sentado operando. Agora, eu soube que aconteceu em Goiás uma operação, né? Eu vou pedir o professor para me auxiliar aqui, querido, nosso especialista Rodrigo Bernardes, em relação a esse robô que operou sem o médico estar operando atrás do robô. Tinha médico acompanhando, o ortopedista, mas não tinha médico operando. Era apenas o robô. Isso aconteceu em Goiás, Rodrigo? Aconteceu, fato verídico. Você confirma, então, essa informação que eu... Okay. Eu também soube dela. Então, o que acontece? Existia uma junta médica que acompanhou esse paciente, tá? Na área de ortopedia e traumatologia, né? Eles estão fazendo vários estudos porque é uma demanda muito grande, né? Foi um paciente que teve um trauma no fêmur. Foi um acidente que ele se envolveu e aí ele quebrou o fêmur. Exatamente. Então, ia ter que fazer uma redução desse fêmur, né? Porque quebra o ponto ali da rachadura, né? E faz a junção, né? E eu não sei o nome como é... Eu não sou médico, mas aquela gaiola que a gente coloca na perna do paciente... Para poder curar o osso. Isso, exatamente. Que aí o osso ele vai colar um no outro novamente. Exatamente. Então, desde a parte da furação do osso, da fixação das hastes e todo aquele trabalho, mas isso existe há muito tempo. Então, existe um tratamento mais moderno com relação a isso, com um tempo de recuperação muito, muito menor, o repouso muito menor e em termos de eficiência, 99,9%. Todos os pacientes não voltam a ter sequelas pós-acidente. Que loucura. Essa é a questão. Então, havia uma junta médica, então foi... inserido um prompt, né, com um especialista, com todas essas medidas, tamanho do fêmur do paciente, qual era o nível dessa fratura, o que seria usado, os materiais que seria usado, né? E inicialmente foram feitos todos os testes, desde da furação do osso, da fixação dessa prótese de recuperação e todo esse procedimento, o nível de perícia dele foi assombrosamente assustador. Mesmo? Questão de milímetros, né? Foi mapeado, então, baseado no tamanho da estrutura óssea desse paciente. Então, foi calculado em milímetros, né? O tamanho dos furos. E eu vou dizer, professor, porque é até desleal comparar um robô desse a um cirurgião. Porque o cirurgião ele tem que ter aquela mão firme e precisa, né? Mas como é que você faz? Porque o robô não tem tremedeira, né? A mão do robô é precisa, assim, numa escala assustadora. Nós não estamos aqui substituindo, né? Claro. O trabalho dos profissionais. Até porque o doutor Hélio Arão já esteve conosco várias vezes, doutor Francisco Rebouças, nós temos médicos que já falaram sobre esse assunto aqui. Em algumas áreas, a precisão aumenta quando você coloca a robotização. Então, o que nós vamos dizer da tomografia, meu Deus do céu? A invenção da tomografia salvou milhões e milhões, né? Qual que é a questão? É que tem áreas que o robô não produz progresso. Então, são áreas que a mão humana ela ainda produz ainda melhor resultado. Agora,
cada área. Essa operação, por exemplo, foi um sucesso. Exatamente. Aquela sensibilidade de paciente e médico ali em avaliar, saber qual é o sintoma e tudo e tal. Eu acredito que ainda nós não temos essa capacidade cognitiva e essa sensibilidade das máquinas atuar isso no lugar, no atendimento clínico, consultório e tudo. Com certeza. Mas assim, esse não é a pauta do assunto, a gente não pode fugir muito aqui, mas tratando de eficiência, você pensa, por exemplo, o médico, ao realizar uma cirurgia dessa, o nível de cansaço dele após a cirurgia deve ser absurdo, né? São horas e horas. A tensão, né? O tempo gasto naquilo. Agora você pensa, uma ferramenta afiada desse jeito, quantas cirurgias, a vazão de fila, de atendimento, quantas cirurgias por dias ou até simultâneas uma junta robótica dessa pode realizar num hospital de urgências de Goiânia hoje, que nós recebemos a cada 4 horas. Isso é uma loucura, não dá nem para imaginar. O que eu acho maravilhoso também é que enquanto o Rodrigo Bernardes fala, eu fico calculando a continuação. Porque é um fato que as coisas vão se automatizar cada vez mais. Mas como que vai ser, por exemplo, para um paciente, né, voltar a ter, por exemplo, a vida normal depois que um câncer foi tirado com precisão? Então, a gente sabe, por exemplo, o câncer de próstata, que precisa ter ali uma precisão milimétrica, senão você atinge o nervo, você danifica a próstata e aí você tem incontinência urinária e tantas outras sequelas após o tratamento. O que dizer da morte, então, né? Quando o paciente consegue se livrar do óbito porque a precisão da cirurgia, o tratamento foi um sucesso. Então, tudo isso entra para o jogo, tudo isso entra no cálculo, né? E aí a vida não tem preço, né, Rodrigo? Não tem preço. E voltando para a cidade lunar, pensa na qualidade de vida, na capacidade de geração de coisas que nós teremos na cidade do futuro do senhor Elon Musk. Meu amigo, ali é loucura. Bom, uma coisa é fato, no início todo mundo lá só vai beber óleo, né? Só óleo, gasolina e bateria. Vamos entender melhor essa continuação. Uma pergunta, a gente está falando dessa notícia aqui, mas o surgimento dessa empresa e essa proposta é recente, né? É recente. Quando que surgiu a MacroHeart? Agosto do ano passado, né? Então agora. Acabou de surgir. Agosto de 2025? Agosto de 2025, ela teve a sua marca, então, patenteada, né? Ok. É claro que, muito possivelmente, né, já existia ali estudos, né? Ela nasceu de um projeto de startup, na verdade, né? Sim. É uma iniciativa de uma startup americana, né? Então, o Elon Musk fomenta muito esse tipo de ação, né? De projeto. E projetos que são muito promissores, é claro que ele acaba sendo o mantenedor deles, né? Uma pergunta, então, Rodrigo. Para você, a visão do Homem de Ferro, né? Que finaliza aquela saga da Marvel com vários robôs assumindo o comando e sendo muito difícil você tirar eles do poder. E a visão do Exterminador do Futuro, que vem lá de 85, o Spielberg fez aquele filme que no início os efeitos especiais eram ruins, de repente a própria máquina melhora a reprodução, né, das cenas ultra realistas. Para você, é algo distante ou você acha que é realista esses 10 anos aqui? 2036, vai ter uma cidade na Lua? Eu creio, na minha opinião, que sim. É mesmo? Sim. Eita. Asseguradamente, posso te dizer que à medida que as coisas estão, o rumo que as coisas estão tomando e a proporção que elas estão tomando tá mais próximo do que a gente imagina. Vou fazer então uma pergunta para o especialista, olhando para o Chiron aqui, ó, o nosso Chirin. Ele aguenta quantos minutos de pancada contra um robô, se ele precisar salvar a vida dele? Rapaz, o Chirin com esse chassi dele aí... Você sabe por que eu tô brincando? Porque vai chegar a hora que nós vamos ter que decidir quem que vai comandar esse mundo, né? Eu acho, viu, Rodrigo? Aí é a minha opinião, até colocando a minha fé aqui na mesa. Muito provavelmente Jesus está às portas, por conta de coisas como essa. Por quê? O problema não é o robô, é quem manda nele. E, infelizmente, o coração do homem, como diz a Bíblia, é desesperadamente corrupto. Então, alguém que tem o poder do botão, né, vai apertar ali para os robôs serem essa barreira contra a própria humanidade. Infelizmente, projetos de dominação, projetos, enfim, pessoais, humanos, que vão tentar, de alguma forma, dominar o controle do mundo. Eu creio que isso não foge do cumprimento daquilo que o Senhor já designou para nós, né? Então, toda
tudo que se fala de inteligência artificial, robótica, sobre o futuro, todos esses elementos que colocamos à mesa aqui nesse programa de hoje, que nós falamos aqui, nada mais serão ferramentas que estarão à disposição do cumprimento do Criador. Sim, com muita certeza. E o Elon Musk querer chamar a cidade na Lua de Nova Jerusalém? Rapaz, não brinca com isso, né? É uma blasfêmia. Bom, nós vamos entender com o tempo, mas 10 anos passam rápido, hein? Vou dizer, a minha filha está com 1 ano e 7 meses. Ela com 11 e 7 meses é daqui para ali. A gente vai piscar, chegou 10 anos. Você está dizendo que você acredita que fica pronto. Eu já estou com frio na barriga aqui. Já nem sei mais, viu, Rodrigo? Vamos parar para pensar na seguinte premissa. Os primeiros robôs que forem para lá, eles começam o trabalho. Sim. Se 10 em 10 dias nós podemos fazer uma nova expedição para lá, então 10 em 10 dias irão novos robôs e suprimento para os que já estão lá. E aí, com o passar do tempo, você viu que a matéria fala que a cidade se constrói. Isso. Então, os robôs que já estão lá da primeira leva vão juntar com os do segundo e uns vão reparar uns aos outros. Isso. Ao ponto de que eles vão estar construindo essa cidade e também se reparando e reparando as coisas, né? Questões, né? Então, E cada robô que passa fica mais avançado, né? Tem isso também. E aí teremos várias linhas de pesquisa, né? Como o tratamento do ar, né? A existência de água, né? Em que condições os seres humanos podem habitar lá. E aí, eu creio que serão grupos robôs de pesquisadores, né? Sim. E aí, a hora que nós tivermos de posse de todas essas informações coletadas, aí já vai começar a ter as primeiras excursões de seres humanos. Vamos ver, né? Bom, desde Louis Armstrong, né? Que estava lá, e tem um outro que é o Buzz Aldrin, estavam lá na Lua. Eu não sei, vou te falar a verdade, tá chegando o momento da gente descobrir muita coisa. O fato é que tem um cara que já conseguiu muita coisa, que tá dizendo que vai pra Lua e vai fazer uma cidade lá. Descobriremos. Quero agradecer o carinho da participação do Rodrigo Bernardes. Que conversa mais maluca, né, Rodrigo? Quem diria que eu estaria aqui no Mesa dos Notáveis falando sobre uma cidade na Lua? Eu não sei como será. Eu só sei de uma coisa. Se os seres humanos forem para lá, a igreja, Cristo deve estar lá também, porque o homem sem Deus não presta, não dá certo. É preciso ter o Criador no meio de tudo. E vamos descobrir, né, se é o homem brincando de ser Deus. Vamos descobrir. Rodrigo, obrigado pelo carinho da participação. Nosso especialista em gestão e segurança de redes e computadores e o especialista de segurança cibernética IA do Sebrae Goiás. Estende meu abraço a todo mundo lá do Sebrae, viu, Rodrigo? Agradece o carinho da liberação de você sempre estar aqui conosco. Eu sei que a correria lá é grande. E vamos ver, o robozinho do Sebrae, quando tiver um lá físico servindo café, você me chama que eu quero lá trocar uma ideia com esse robô. Pronto. Combinado? Não faltará oportunidade. Mas até que antes de tudo isso se conclua, eu quero te dizer, eu espero ansiosamente pela volta de Cristo. Com certeza. Não quero esperar que os robôs habitem toda a Terra. Com certeza, eu não tenho dúvidas. Eu fico vendo esse povo que trocou filhos por cachorros, né? Então eles não querem ter filhos humanos, eles preferem criar animais domésticos. Eu entendo que o animal doméstico é uma coisa muito incrível, fofa mesmo, Deus criou. Só que não substitui jamais o ser humano. E aí chega o ponto agora dos seres humanos estarem substituindo os seres vivos pelos cibernéticos, que é o que está acontecendo aos poucos. Brinquei aqui, mas é verdade. Eu conheci um menino que ele falou que estava namorando com a IA. Você acredita num negócio desse, Rodrigo? Exatamente. O menininho falou para mim que estava namorando com a IA. Eu segurei para não virar a mão na cara dele. Eu falei, não fala uma miséria dessa, não. Mas para você ver como as coisas estão mudando, né? O mundo já não é mais o mesmo. Assim diriam nossos avós. Vamos orar para que Cristo venha e venha rápido, né? Obrigado, querido Rodrigo. Tem algum Instagram que o pessoal pode acompanhar a sua saga lá no Vale do Silício? Pode procurar, pode me seguir lá no rodrigo.gestorinfo. Aí eu vou estar colocando algumas coisas lá, das visitas que eu vou fazer, os lugares que eu pretendo ir lá, e vai ser uma coisa bem interessante para trazer novidade aqui, para que em outras oportunidades a gente possa compartilhar com os nossos ouvintes, né? Com certeza. Você já está convidado para voltar aqui após essa viagem. Tenho certeza que você vai voltar com inovações para o nosso querido Brasil. E quem sabe, né? Você vendo tudo lá, você já não cria uma nova ideia. Falou, o Elon Musk quer fazer uma cidade na Lua.
eu quero fazer uma cidade no meio do campo do Serra Dourada. Pronto, vamos fazer a cidade do futebol lá. Vamos criar as ideias inovadoras, vamos fazer as coisas para o Brasil crescer. Obrigado, querido Rodrigo, um forte abraço. Obrigado pela oportunidade, sempre é uma alegria estar aqui compartilhando e disseminando o conhecimento, né, para os nossos queridos ouvintes. Forte abraço, Rodrigo. Obrigado você que ouviu o programa Mesa dos Notáveis. Nós ficamos por aqui com muita alegria da sua companhia. Não se esqueça de pegar o vídeo lá do YouTube e manda para alguém, para falar assim, escuta aí para ver se você aprende alguma coisa da cidade do Elon Musk lá na Lua. E no mais, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Na sequência vem aí o Futebol na Mesa e na sequência também Danilo Santos, uma alegria na vinha, comunicando e encantando. Um abraço e até amanhã. Tchau.